Saiu o novo trailer oficial do filme Black Clover Sword of the Wizard King, que vai estrear dia 31 de março nos cinemas japoneses e no resto do mundo pela Netflix. E além desse trailer, que foi bem curtinho, diga-se de passagem, né? Também foi revelada a sinopse do filme e algumas informações sobre os personagens que a gente vai encontrar lá. Então vamos falar sobre ele, sobre o enredo, sobre a animação e tudo que foi divulgado até agora. Como já tinha sido revelado anteriormente, o filme de Black Clover vai trazer uma história original que não foi contada no mangá e que, por isso, não vai afetar o rumo das coisas que estão rolando por lá. Só que, em contrapartida, a história foi escrita pelo próprio Tabata, que inclusive tem trabalhado bem de pertinho ali desse projeto, né? E ele foi o responsável até pela escolha de alguns dubladores, como foi no caso da voz do Conrad Leto, o Rei Mago, que vai ter um grande foco aqui. A sinopse diz o seguinte pra gente: enquanto Asta continua ganhando mérito em seu caminho para se tornar Rei Mago, o ex-Rei Mago Conrad, que era temido por ser o mais maligno e que foi selado, reapareceu na frente do Asta com outros 3 Reis Magos anteriores. Revivido com a espada imperial, seu propósito é a aniquilação do Reino Clover. Ou seja, vem bomba por aí, porque o nível de batalhas aqui vai estar bem superior. Bom, apesar de ser uma sinopse curta também, né, tão curta quanto o teaser que saiu, a gente já consegue ter uma boa base sobre a proposta do filme. E apesar de não ser uma história canônica ali do mangá, eu achei bem interessante essa proposta de trazerem reis magos do passado para poderem interagirem aqui e colocarem eles como centro da batalha. Lá no site oficial do filme também é dito que esses 4 ex-reis magos, né, que são os personagens originais do filme, foram os mais malignos do reino e algumas informações sobre eles também foram divulgadas. O Conrad Leto já tinha tido informações reveladas há algum tempo atrás e agora a gente descobre que ele, na verdade, se rebelou repentinamente contra o reino de Clover e que, apesar de ser respeitado por toda a população, afinal de contas, quem é que vai ter coragem de desrespeitar um doido, né, com essa cara aí que ele tem? Ele era um cara maléfico mesmo e provavelmente tudo que ele fazia devia ser em benefício próprio, para poder conquistar as próprias coisas, e ele devia ser um belo filho da mãe, né, ali como o Rei Mago. Para chegar a esse ponto dele ter sido selado, vamos falar a verdade, o cara deve ter sido muito desgraçado quando estava lá no poder. O Conrad foi o 27º Rei Mago, ou seja, era ele quem estava no poder antes do Julius, o que significa, né, que provavelmente pode ser que o próprio Julius tenha ajudado a selar ele, justamente por essas atitudes que ele tinha com o reino. Não vou dar spoiler, ia falar um negócio, mas eu vou ficar quietinha, senão ia dar spoiler do mangá. A voz dele vai ser feita pelo Toshihiko Seki, que é um dublador muito experiente no ramo de animes, tem mais de 30 anos de carreira, e só pra vocês terem uma ideia, ele é o dublador do Muzan em Demon Slayer. E ele também dubla o Iruka Sensei, dublou em Naruto, Naruto Shippuden e agora em Boruto. Junto do Conrad, a gente vai ter também o Edward Aberati, que foi o 20º Rei Mago em Clover, só que ele não era maligno na própria forma maligna de ser, vamos dizer assim, né? Na verdade, ele era um padre que chegou até o cargo de Rei Mago, então ele era um cara bem poderoso, né? E ele era uma pessoa que era admirado pela população, ele tinha a confiança do povo do reino, só que um dos pensamentos dele que mostram que ele tinha uma distorção na forma de agir é de que ele pensava que ele tinha que mudar as pessoas que estavam em posição mais fraca. Então, apesar dele ser padre, ele deveria ter aquele orgulho que os nobres têm, achando que o problema dos pobres são os pobres, né? A história de vida dele vai ser um ponto que vai ser abordada no enredo, já que o próprio dublador dele disse que ele tem um passado bem pesado e que, apesar dele estar ali em desacordo, né, com o Asta, com a visão que o Asta e os outros cavaleiros têm, a luta dele é basicamente para poder fazer justiça com as próprias mãos. Então ele deve ter passado ali algum tipo, né, de situação que fez ele se sentir injustiçado. O responsável pela voz do Edward é o Hoshu Otsuka, que fez ninguém mais, ninguém menos que o Jiraiya em Naruto, e atualmente ele dubla o Urokodaki lá em Demon Slayer.
A mocinha de cabelo rosa teve também a identidade revelada e ela foi simplesmente a 11ª Rainha Mágica. E eu achei muito legal o fato do Tabata colocar uma figura feminina no posto máximo de poder ali do reino, porque ele é um cara que sempre se preocupa em trabalhar muito bem as personagens femininas na história. Então no mangá, para quem acompanha vai saber bem disso, né, as mulheres estão descritas sempre de forma forte, bem robusta, né, com várias camadas de personalidade. E aqui ela vai ser a figura que era temida pelas pessoas por causa da sua força. E não só por isso, né? Ela é descrita como uma das melhores habilidades de luta de todos os tempos. Então a bicha deve ser muito braba, ela não é fraca não. Quando o pôster saiu, inclusive, muita gente achou que ela poderia ser parente ali dos Vermilion. Porque ela tem o cabelo rosa, os Vermilion têm o cabelo vermelho, né? Mas aparentemente não, tá? E ela não teve só no posto de Wizard King, não. Porque na ficha dela, ela é descrita como a Princesa Funny Bunny. Ou seja, ela era descendente do rei da época. E como já dá para perceber, por essa carinha maléfica aqui que ela tem, ela foi descrita como tendo uma personalidade fria e cruel. Então, ela não vai ter dó de atropelar o Asta, o Yuno, o resto da galera toda, vai ser um massacre. A voz dela vai ficar por conta da dubladora Sawashiro Miyuki, que trabalhou em Hunter x Hunter, fazendo a voz do Kurapika, e também foi a voz da Daki lá em Demon Slayer. Outro personagem que já tinha sido revelado, mas que agora a gente tem uma dimensão maior de quem ele vai ser, é o Jester Galandros, que tinha sido citado antes como um auxiliar do Conrad, mas agora a gente descobre que, na verdade mesmo, ele foi o 16º Rei Mago, e a descrição de que ele era um ajudante lá, né, do Conrad, provavelmente se referia ao fato dele estar ajudando o ex-Rei Mago também na treta de agora, né? Até porque eles não são Shinigamis para poder viverem por millenniums, e o Jester foi Rei Mago muitas e muitas décadas antes do Conrad, né? E como que é o Jester? Ele tem cara de pilantra, então a gente já pode esperar que ele vai ser aquele cara que se faz de morto para comer o cu do coveiro, sabe? Até porque, apesar de não ter muita informação nova sobre ele, ele é descrito como um cara que despreza as pessoas e que, apesar de agir de forma frívola, cheia de piadinhas, tal, tipo um bobo da corte, mas com maldade, ele é bem calculista e bem estrategista. Ele tem cara de ser aquele cara falso, sabe? Eu acho que ele é tipo um típico traidor, vamos dizer assim, que trai todo mundo quando surge uma oportunidade para ele poder se dar bem. O dublador dele é o Fumiya Takahashi, que é um ator japonês e que está estreando no ramo da dublagem. E eu acredito que o Jester vai ser usado muitas vezes como um alívio cômico na história, apesar dele não ser exatamente uma boa pessoa, com boa índole, essas coisas todas. Além disso, também foi divulgado o elenco de personagens que vão estar lá no filme. E como já era de se esperar, os Touros Negros vão participar, né, todos ali, junto dos capitães, então a gente vai encontrar o Fuego, o Nozel, o Vengeance, a Charlotte, o Jack, o Ryu, a Dorothy, o Kaiser e o Yami, obviamente, ele é Touro Negro também, o que faz muito sentido, porque afinal de contas a batalha vai ser contra 4 reis magos anteriores, então a gente precisa ter no mínimo muitos capitães lutando. Lutar contra um rei mago não é tarefa fácil, né? Ele é o bicho mais forte do reino da sua época. Alguns outros cavaleiros como a Mereoleona, a Mimosa, o Leopold, até que fim vai aparecer, porque tá sumido do mangá há muito tempo, né? E o Sek também vão participar do filme, inclusive o Lumière também vai surgir por algum motivo lá, talvez em alguma lembrança ou algo do tipo. O Tabata tá trabalhando como supervisor geral nessa obra e o esboço inicial dos personagens foi feito por ele. Então a gente vai ter aí em questão de fisionomia e caracterização física o mesmo padrão que a gente já tem no mangá e que a gente está acostumado e que depois a gente, né, já tinha visto no anime. O diretor do filme é o Aitaka Tanemura, que já trabalhou em muitos episódios do anime de Black Clover como diretor, como storyboard, supervisor de ação e outras funções, né? Além de ter no seu currículo experiências em trabalhos como Devil May Cry Baby, que é um anime muito peculiar, eu gosto pelo menos, apesar, né, da animação diferente, Akame ga Kill, Fairy Tail, Steins Gate Zero, Naruto Shippuden, Psycho Pass 2, Kakegurui, entre outros trabalhos aí, né? Alguns ele participou só de um episódio, alguns animes de vários, mas é um diretor com certa experiência no ramo, né? E o principal, ele já trabalhou com Black Clover, então ele já tá bem entrosado com os personagens, as dinâmicas deles, os estilos de batalha, essas coisas todas. O responsável pelo design dos personagens é o
Itsuko Takeda, que pegou uma mamata aí, né? Porque como o Tabata já tinha feito o esboço deles, principalmente dos originais, né? Ele já meio que pegou meio caminho andado com uma boa base com o que ele ia trabalhar no filme, fora que ele também já participou de alguns trabalhos junto do Tanemura. E isso é importante porque eles já têm um certo entrosamento. Um já sabe o que esperar do outro, já conhece a visão um do outro, então o trabalho flui muito melhor e você tem a chance de ter um resultado, né, mais bem feito. O Takeda foi responsável pela animação principal de um anime que eu gosto muito, que se chama Afro Samurai. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista. E esse é um anime que ficou muito bem feito, então o trabalho dele lá foi excepcional. Ele tem algumas experiências também em Akame ga Kill, né, no terceiro filme de Bleach, em Naruto Shippuden, Steins Gate e outras obras, né? E o trabalho dele é bom no geral, apesar de não ter muitas coisas grandiosas. Tem algumas coisas boas ali. Em relação ao contexto geral do que a gente viu no trailer, apesar de eu ter achado muito curto para um primeiro trailer todo focado no filme, principalmente quando a gente leva em consideração que já tem aí uns 2 anos que ele foi anunciado, né? Então eu acho que poderia ter pelo menos 1 minuto para a gente poder ter um panorama maior de tudo, mas ainda assim com as informações extras que foram divulgadas lá no site, eu acho que é uma história robusta, já que não é um enredo que está seguindo o mangá, é uma história original, né? Mas ela apresenta inimigos grandiosos, poderosos, com personalidades fortes, né? Um que vai ser aí o destaque principal, que é o Conrad, né? Junto com os outros 3 que foram ressuscitados, provavelmente passaram por algum tipo de experimento da Millie Maxwell, que é uma personagem nova que vai ser introduzida aqui e que trabalha com a Sally e vai trazer aí um nível de batalhas muito grande para a gente poder acompanhar, de dificuldades grandiosas também. E com uma premissa que eu acho que justifica a criação do filme, que é trazer um pouquinho mais do universo dos Reis Magos anteriores para a obra, já que até agora não havia sido citado nenhum, a não ser o primeiro lá no arco dos elfos, né? Se o Tabata achou que era algo que valia a pena ser feito um filme, com certeza se trata de narrativas que ele acha que deveriam ter entrado no mangá, mas que por qualquer motivo aí das circunstâncias acabaram não entrando na época. A história vai acontecer antes do arco de Spade, aqueles 6 meses ali do time skip, né? Em que eles ficaram treinando e que não foi mostrado pra gente o que rolou. E eu curti, por enquanto, a animação. Não foi aquela coisa que me deixou super chocada porque estava muito absurda, né? Como foi quando saiu os primeiros trailers de Bleach, que eu fiquei... Meu, que evolução foi essa? Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, na verdade eu esperava bem mais, já que Bleach tá maravilhoso e é o mesmo estúdio que faz a animação, mas mesmo assim, pelo que foi mostrado, eu acho que a gente tem uma qualidade boa de efeitos especiais na execução dos poderes ali, o design dos personagens tá bonito, tá moderno, e eu acho que tá melhor do que foi apresentado no anime, né? Mas também não foi assim nada excepcionalmente extraordinário. Tá bom. Eu acho que a gente vai ter que esperar mesmo um segundo trailer, mais compridinho, assim, pra gente ter uma noção maior aí da qualidade dessa animação antes do lançamento do filme, mas eu vou ser sincera pra vocês. Eu amo Black Clover, mas no anime tiveram umas lutas que eram tão boas, com uma animação tão sofrível, que na minha opinião, pelo menos esse trailer é o paraíso comparado com o que a gente via no anime, né? Bom, gente, é isso. Deixem um like de vocês aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma notificação por aqui, tá bom? Beijos! Tchau!